Bom dia a todos. Com a proteção de Deus, declaro aberta a sessão de hoje. Registramos a ausência do desembargador Amauri, pediu gozo de folga compensatória, do desembargador Rebouças, por motivo de saúde. Registramos também a presença dos alunos do curso de Direito da Faculdade Estácio Natal, 7º ao 8º período, acompanhados pela professora Jéssica Palhares. Bem-vindos à nossa corte de julgamento e vamos acompanhar os trabalhos que serão úteis para a experiência de todos os alunos. Iniciando nossa pauta, temos algumas ausências. Em função disso, alguns processos não poderão ser julgados. O número 1, pela ausência do revisor. O número 2 foi retirado de pauta pelo relator, assim como o número 3 também. O número 4, há possibilidade de julgamento, é a ação rescisória 080, 87, 70 e 77. SRM, Sociedade Rio Grandense de Moagem Limitada, EPP, Companhia Energética do Rio Grande do Norte, relatoria da desembargadora Sandra Elali. Está escrito para sustentação oral o Dr. George Augusto Viana Silva. Por videoconferência, o Dr. Daniel Amorim Assunção Neves, também por videoconferência. Os advogados encontram na sala virtual. Dr. George. Sim, desembargador, bom dia. Aqui quem fala é George, pela autora. Estou presente. Desembargadora Sandra, o voto de Vossa Excelência é pela procedência do pedido. Desembargadora Sandra, o voto de Vossa Excelência pela procedência do pedido parcial. Houve uma alteração, inclusive, da última sessão para cá, que ele não foi julgado naquela ocasião. Tem duas divergências parciais, né? Não, eu ajustei. Adaptou, né? Ajustei. Eu coloquei até no grupo. Ah, tudo bem. O quarto. Está acompanhando a relatora. Doutor, eu vou falar a conclusão do voto da relatora. Como é procedência parcial, Vossa Excelência falará pelo que ela não atendeu no voto. Por todo o exposto do provimento parcial aos pedidos contidos na ação rescisória para desconstituir a sentença proferida na ação originária, exclusivamente quanto à distribuição da verba honorária de sucumbência, determinando que o valor fixado a título de honorários advocatícios seja dividido igualmente entre as partes, nos termos do artigo 90, parágrafo 2º do Código de Processo Civil e conforme delimitado pelo tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça. Se Vossa Excelência quiser sustentar em relação ao pedido não atendido, pode iniciar. Bom dia a todos. Cumprimento os eminentes desembargadores, a eminente relatora, a esse egrégio tribunal, e me atendo especificamente ao ponto nodal da controvérsia que ainda remanesce. Eu trago a Vossas Excelências a reflexão no sentido de que, de modo geral, a compreensão que tem sido dada a respeito do artigo 90, parágrafo 2º, que é o objeto da violação tida como fundamento para o pedido rescisório, é interpretada pelo STJ no sentido de que, se houver acordo extrajudicial, e aí antes da prolação da sentença, a despeito da disposição direta do artigo dizer que havendo transação e nada dispondo sobre as despesas, essas serão divididas de maneira igualitária, o entendimento e a interpretação que o STJ tem conferido a esse dispositivo legal
que foi mencionado, inclusive, na inicial da rescisória, no sentido de que não se caberia a condenação da verba honorária, seja em favor dos advogados da autora, seja em favor dos advogados da requerida. E a razoabilidade e a racionalidade dessa interpretação que tem sido conferida pelo STJ, seja na vigência do Código anterior de 73, seja na vigência do Código de 2015, é no sentido de se premiar a composição extrajudicial. E aí é importante decotar que essa interpretação ela é única e exclusivamente para os casos onde houver acordo, e aí acordo judicial ou extrajudicial antes da prolação da sentença. Isso porque, nesses casos e nesse interstício da propositura da inicial até a prolação da sentença, ainda não houve sucumbência propriamente dita. E saindo um pouco do aspecto de direito, o aspecto de fato do caso concreto foi o seguinte: a propositura de uma ação de obrigação de fazer, visando o parcelamento de faturas vencidas nos meses de janeiro e fevereiro de 2020 no contexto da pandemia. Se propôs a ação que tramitou na origem com esta pretensão. Em meados de março de 2020 foi proposta a ação, pouco mais de 3 meses da propositura da demanda, houve a entabulação de acordo justamente atendendo à pretensão da parte autora. E pretensão essa que era o parcelamento, não a quitação, não a extinção, não a declaração de inexistência. De modo que o que se verificou no caso concreto, e aí é o primeiro ponto, é que houve um acordo antes da sentença, o que, segundo a interpretação do STJ, não se caberia a condenação em relação a qualquer das partes. De modo que, se esse não for a interpretação acolhida por parte desse egrégio tribunal, se pleiteia subsidiariamente que seja analisado a questão da sucumbência, porque de modo que, a despeito da despesa poder ser rateada de maneira igualitária entre as partes, o que se tem no caso concreto é que a causalidade e a sucumbência, a despeito de haver um acordo extrajudicial e a ação ter sido extinta sem julgamento de mérito, por conta do acordo extrajudicial formulado, o que se teve, na verdade, no bojo do acordo formulado, do acordo extrajudicial, foi justamente o reconhecimento da pretensão inicial da parte autora, que era pagar as faturas de maneira parcelada. E este acordo e essa inexistência de causalidade ou sucumbência em relação à autora, por força do artigo 85, caput, que se interpreta o caput e o parágrafo 1º, no sentido de que qualquer condenação de verba honorária em desfavor de qualquer das partes deve considerar tanto o princípio da causalidade quanto da sucumbência. De modo que a parte autora vem a esse egrégio tribunal reiterar e requerer, se for o caso, não como uma alteração, mas uma evolução da interpretação que inicialmente se propõe, para que seja julgado procedente totalmente a ação rescisória, seja para afastar a condenação das verbas honorárias em relação a quaisquer das partes, pela interpretação que o STJ dá ao artigo 90, parágrafo 2º, ou subsidiariamente, assim não entendendo o tribunal que exista a análise de maneira concreta da inexistência de causalidade ou de sucumbência em relação à parte autora, por conta do panorama fático que se verificou na ação que tramitou na origem. E desde já me encaminhando para o fim, eu agradeço a atenção dos eminentes desembargadores e desde já agradeço a atenção. Muito obrigado. O doutor Daniel Amorim conseguiu acessar a sala virtual? Bom, o doutor Daniel não conseguiu ter acesso à sala. Há alguma modificação nos votos já proferidos? Se não houver modificação, o voto da relatora já foi anunciado. Os demais concordam, com exceção do desembargador Dilermando, que diverge parcialmente. Não, excelência, já foi adaptado, né? O desembargador Cornélio também já acompanhou. Também estou acompanhando também. Já registrou no Ela sistema? vai adaptar,
Já registrou? Já registramos já. Unanimidade. Então fica a unanimidade. Julgamento parcialmente procedente à unanimidade. Os demais processos não poderão ser julgados nesta sessão. Assim, encerra a parte jurisdicional, a ordem jurisdicional, e passamos à ordem administrativa. Senhor presidente, só permita, antes da ordem administrativa, tem um processo que está com vistas no meu gabinete, na relatoria do desembargador Cláudio, e não pude trazer hoje, estive em agenda externa, e me comprometo de trazê-lo na próxima sessão. Perfeito. Já tem algum tempo. Ok. Teve as férias do desembargador Cláudio, teve alguns desencontros, mas na próxima sessão estará em mesa. Tá. Na ordem administrativa, temos número 1, o recurso administrativo 04101, 045.219 de 2024. Recorrente Fênix Terceirização Eireli, e recorrido o presidente. A decisão ainda do desembargador Amilcar. E houve o recurso, eu estou trazendo em mesa, mantendo a decisão, cuja emenda tem... Aliás, tem um pedido de sustentação oral da doutora Fernanda de Fátima Medeiros de Azevedo. Bom dia. Me ouve? Excelentíssimo senhor presidente, desembargador, senhores desembargadores, demais magistrados, nobres colegas. Venho com mais elevado respeito sustentar oralmente os fundamentos do recurso administrativo interposto pela empresa Fênix Terceirização, em razão da penalidade de suspensão por 2 anos de participação em licitações, cumulada com multa pecuniária e o registro no SICAF, punição esta que, com devida vênia, se mostra excessiva e desproporcional frente à infração ocorrida. Excelência, é inegável que houve um atraso no pagamento dos salários dos colaboradores nos meses de janeiro e fevereiro de 2024. Contudo, esses atrasos foram pontuais, de apenas 2 e 4 dias, respectivamente, e já sanados integralmente pela empresa, sem qualquer prejuízo efetivo e permanente aos trabalhadores ou paralisação dos serviços. A Fênix sempre cumpriu seus contratos com responsabilidade e o episódio relatado decorreu em razão de fatores excepcionais, já superados, e não reflete falhas estruturais, nem tampouco má-fé. É preciso lembrar que a penalidade aplicada, a suspensão de licitar por 2 anos, com registro no SICAF, compromete profundamente a sobrevivência da empresa e, ironicamente, prejudica os mesmos trabalhadores que se pretendia proteger ao inviabilizar a manutenção dos seus postos de trabalho. Nos termos do contrato firmado com este tribunal, havia previsão de sanções graduadas, com advertência, multa e suspensão, cada uma aplicável de forma individual, a depender da gravidade da conduta. No entanto, esse caso, aplicaram-se 3 penalidades de forma acumulada. A multa, o impedimento de contratar com o TJRN e ainda a inscrição no SICAF, que amplia os efeitos da sanção para além da competência deste tribunal. Inclusive, na inscrição do SICAF, essa penalidade está ainda mais genérica. Ela fala que há uma proibição de contratar com o Poder Judiciário e aí amplia-se até para os demais tribunais. A gente pediu até essa retificação, caso seja mantida essa inscrição no SICAF. Tá? Então, o próprio Tribunal de Contas da União tem entendimento consolidado de que a penalidade de suspensão na participação em licitações, prevista no artigo 87, inciso 3º da Lei 8666, porque esse contrato ainda é regido pela 8666, ela não pode ser estendida para outros órgãos, salvo nos casos de declaração de idoneidade, o que não se aplica aqui. Assim, ao manter o registro no SICAF, permite-se que a empresa seja penalidade perante toda a administração pública, contrariando a própria lógica legal e jurisprudencial e sobre o alcance da sanção. Além disso, excelências, a jurisprudência dos tribunais superiores reforçam que a aplicação de sanções administrativas deve observar os princípios de razoabilidade e proporcionalidade,
Não se pode aplicar punições que, ao invés de corrigir falhas, eliminam a capacidade de funcionamento das empresas que, como a Fênix, prestam serviços relevantes a este próprio Poder Judiciário. Em caso em questão, embora indesejado, não teve gravidade suficiente para justificar a penalidade imposta. Não houve paralisação, não houve prejuízo à administração e não houve reincidência. Então, diante disso, requeremos a Vossas Excelências a revisão da penalidade aplicada, substituindo-se por sanção mais adequada e proporcional, como advertência, por exemplo, ou até mesmo a manutenção da multa pecuniária, mas a retirada da inscrição do SICAF, ou ao menos sua restrição, sua retificação, apenas no âmbito do TJRN, como determina o entendimento do Tribunal de Contas da União. E, principalmente, o reconhecimento de que este caso merece uma análise equilibrada, que reguarde os princípios legais, mas também preserve o funcionamento da empresa e a continuidade dos serviços. Excelência, a gente não pede aqui benevolência, mas apenas uma justiça proporcional. A punição deve corrigir, educar e não aniquilar a existência da empresa. Muito obrigada pela atenção. Meu voto é pelo desprovimento do recurso, mantendo a decisão. A ementa consta: recurso administrativo, descumprimento contratual, atraso no pagamento de salários, legalidade da aplicação de penalidades, proporcionalidade das sanções, decisão mantida. Alguma divergência? Eu peço vista do processo, senhor presidente. Com vista ao desembargador Cláudio. O número 2, processo administrativo 04101, 099194 de 2024. O assunto é indeferimento de concessão de adicional de titularidade. O requerente, o recorrente é Adailton Torres Filho. Este processo não tem pedido de sustentação oral. Eu estou votando por manter a decisão e desprover o recurso. Todos de acordo? Alguma divergência? Recurso desprovido à unanimidade. O número 3, recurso administrativo 04101, 075910 de 2023. Recorrente, empresa Citecnet Internet e Informática Limitada. É um pedido de sustentação oral formulado pelo Dr. Rafael Marques Nóbrega, que não está presente. Meu voto é pelo desprovimento do recurso, cuja emenda consta: recurso administrativo, descumprimento de obrigação contratual, decisão recorrida que aplicou à empresa contratada penalidade de advertência, conduta inadimplente, comprovada nos autos, princípio da proporcionalidade que se impõe à aplicação da referida penalidade, decisão mantida integralmente. Todos de acordo? Nenhuma divergência? Processo julgado. Temos ainda os pedidos de autorização do desembargador Amaury para usufruir folga compensatória no dia 30, hoje, do desembargador Cornélio para usufruir 3 folgas compensatórias nos dias 11, 12 e 13 de junho, e do desembargador Ricardo Procópio, solicitando autorização para folgas compensatórias nos dias 15 e 16 de maio. Eu defiro os 3 pedidos conjuntamente. Todos de acordo? De acordo. Pedidos deferidos à unanimidade. Concluímos a pauta administrativa. Indicações e propostas. Apenas um voto de pesar pelo falecimento do ex-prefeito do município de Riacho da Cruz, senhor Vicente Hermenegildo do Rego, que é tio do desembargador Glauber Rego, ocorrido no dia 24 passado. Todos de acordo? De acordo, excelência.
Senhor presidente, agradecer. É um tio bastante marcante na minha infância e que com 88 anos nos deixou. Embora não seja uma prática usual e comum, mas eu gostaria de subscrever, embora não seja também direcionado aí com as condolências de Vossa Excelência, mas para que fique registrado perante a família, os seus filhos, são 5 filhos, então que eu possa subscrever com Vossa Excelência. Eu posso sugerir que Vossa Excelência... Não, eu subscrevo com Vossa Excelência. Faça a proposta. Não. Subscrevo com Vossa Excelência e agradeço. Muito obrigado. Sem problema. Ficamos em conjunto nessa proposta. Eu não tenho mais proposição do desembargador Cláudio. O presidente, devo informar que na próxima quarta-feira não poderei comparecer à sessão em virtude de um exame de saúde que só há vaga naquele dia, um médico determinado que já fez uma vez e, lamentavelmente, não vou poder comparecer 9 horas da manhã. Como é um exame mais delicado, eu não tive outra alternativa senão faltar uma sessão que não é do meu feitio. Só para informar Vossa Excelência. Tá. Vamos registrar para efeito de justificar a ausência de Vossa Excelência antecipadamente para a próxima sessão. Senhor presidente, só para aproveitar, desembargador Cláudio, nesse caso, deixo para a sessão posterior o processo que tenham visto, ou Vossa Excelência... Não. Declina da presença, perfeito. Obrigado. Desembargador Vivaldo. Posição, Excelência. Desembargador Saraiva. Também não tenho, presidente. Desembargador Anilca. Sem proposição, Excelência. Desembargador Dilermano. Não tenho, Excelência. Desembargador Glauber. Hoje aí pela manhã, na chegada, tem aí um mimo aí que foi encaminhado pelo gestor lá do município de Porto Alegre, que participou aqui recentemente da feira de turismo aí dos municípios e deixou aí uma propaganda do município, né, digamos assim, com o seu artesanato, com a sua cultura e, de certo modo, fazendo um convite para que todos possam conhecer lá o município, que tem uma história bastante rica nessa parte dos quilombolas e em outros aspectos da região serrana, o seu frio agora no mês de julho, agosto. Então, quem quiser conhecer, está aí convidado e com esse mimo aí entregue. Obrigado, senhor presidente. É uma forma de convidar bem interessante, porque já fica também noticiando o que é que o município pode oferecer aos visitantes. Desembargador Cornélio. Sem proposição. Só lembrando que vai ter Justiça na Praça lá em Porto Alegre, acho que é em agosto. Em agosto. Pelo calendário está previsto assim. Desembargadora Lourdes. Sem comunicação. Desembargadora Berenice. Não tem, Excelência. Desembargador Ricardo. Sem proposição, presidente. Desembargadora Sandra. Sem proposição, Excelência. Desembargador Luiz Alberto. Sem proposição, Excelência. Bom dia, senhoras desembargadoras, senhores desembargadores. Muito rapidamente, apenas informar que recebi o encaminhamento desse plenário com voto de congratulações pela nomeação do Dr. Glaucio Pinto Garcia, eleito e nomeado pela governadora para assumir a Procuradoria-Geral de Justiça a partir do próximo dia 18 de junho. Desde já fica o convite a todos os integrantes desse tribunal pleno para a referida solenidade, que também chegará formalmente. Mas muito obrigada. Senhor presidente. Com a palavra, desembargador Cláudio. Aí para registrar minha moção de parabéns à doutora Elaine Cardoso pela belíssima administração que procedeu à Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. E também, adicionalmente, dizer da sua forma bastante gentil na relação com este tribunal e sabendo que vai ser sucedida por um integrante do Ministério Público bastante atuante, não precisa dizer correto e que também mantém uma boa relação com esta corte. Era só para registrar esse meu ponto de vista. Parabéns, doutora Elaine.
Nenhuma manifestação, declaro encerrada a sessão de hoje. Presidente, eu ia fazer noutra oportunidade, mas aproveitando a deixa com o desembargador Cláudio, porque durante toda a minha presidência foi a doutora Elaine que esteve aí ao meu lado. Então, reconhecer todo o trabalho que ela fez, realmente digno de nota, e saiba que Vossa Excelência não só cumpriu o que prometeu, mas extrapolou as expectativas. E desejo muito sucesso aí na continuidade da sua vida profissional. Muito obrigada, desembargador. Ainda vou participar de outras sessões, então também vou ter a oportunidade de manifestar essa minha alegria e reciprocidade de todo o acolhimento e trabalho e aprendizado que eu tive nesta corte. Então, muito obrigada desde logo. Obrigado a todos e tenhamos um bom dia.